Fala, galerinha! Chegamos! Pois bem, aula de educação física, uma saudade que dá, não dá? 15 dias aí esperando, mas estamos aqui para uma aula de retomada. Exatamente, aula de retomada, assim como todos os componentes curriculares. Hoje, na verdade, é o último dia de aulas de retomada. Semana que vem começam os conteúdos novos. Eu, professora Juliana, e a professora Mara. É isso mesmo. Então, muito boa tarde. Primeira série, é muito bom estar aqui com vocês, estudantes, professores, para mais essa aula de educação física sempre esperada nas sextas-feiras. E hoje, nossa aula de retomada, ela tem como título rugby, não é isso, Juliana? Exatamente. O rugby, que nessa aula nós trouxemos o Ari, nosso convidado, que ele é vice-diretor de uma escola lá em Mogi das Cruzes e atleta de rugby. Então ele engrandeceu, falou bastante coisa da nossa aula, mas antes, gente, eu quero abrir meu coração pra vocês. Tem uma brincadeira que a gente fez, na verdade assim, sabe o professor Mauro e a professora Tayana de língua portuguesa, né, Mara? Sim. Fiquei sabendo que numa aula eles falaram assim, ó, coloca o microfone? Peguei. Tá bom? Tá bom? É bom que eu disfarço, né? É bom que eu disfarço, não é? Tipo, eu super disfarço. Deu certo. Então, eu fiquei sabendo que teve uma aula que eles falaram assim, coloca nosso Instagram aqui, porque nossa meta é bater a Juliana. Olha isso. Nossa meta é passar a Juliana no Instagram. Só que, Mara, vamos combinar? Educação física é muito mais legal. Então, gente, então, eu gosto. Educação física é Eu sempre muito. fico constrangida, assim, né? Porque eu vou defender a educação física, mas os outros componentes são tão importantes quanto aí. Não, a gente não tá discutindo importância, Né? mas legal. Ah, eu legal. acho educação física. Então, gente, né? Educação física. Então, vamos fazer o contrário. Põe meu Instagram aí, põe o Instagram da Mara, porque como a educação física cuida da saúde, né? Educação física cuida da saúde, a gente precisa estar saudável pra estudar língua portuguesa. Claro. E eu vou depois, assim, muito carinhosamente dar um beijo no Mauro e na Tayana, um beijo óbvio à distância, mas falar pra eles que, olha, ganhamos. que a gente não vai deixar eles passarem. É isso mesmo. Mas é uma brincadeira saudável, viu, gente? É aquele momento que a gente tá fora das câmeras e vai brincando. Isso. Mas vamos lá, vamos para nossa aula de hoje, que tem como objetivos conhecer o rugby, um esporte de invasão ou territorial, compreender a filosofia do rugby, e o objeto de conhecimento dessa aula é esporte de invasão ou territorial. Então, Mara, nós já falamos que é uma aula que nós já trabalhamos. Só que como o professor Mauro e a professora Tayana me ensinaram, uma palavra assim bonita, é uma aula repaginada. Sim. Chique, né? Sim, uma aula que já foi dada e que nós vamos repassá-la, mas a abordagem é diferente. Inclusive porque na primeira vez que passamos essa aula, na verdade estava você e o professor... O Ari. Ari. Não é? Eu nem estava, mas estava ali acompanhando também. Então, hoje, diferente mesmo, não é? Exatamente. E a gente vai, assim, começar a aula um pouquinho diferente do que nós começamos na outra aula. É isso nós vamos mesmo. começar com um vídeo muito bacana. Opa! Então, pode soltar o vídeo aí, galera? Tudo certo? Aí. The hammerheads collide and the power of the call is released. And we move on to the challenge and the haka. You
Well, the challenge, the haka, the challenge has been laid. A stirring challenge from Te Matarai e Orahu, the grand champions of Kapa Haka for 2011. Gente, muito bacana esse vídeo. O professor Antônio de Geografia também já passou na aula dele. E ele, as expressões faciais, isso foi uma abertura de um campeonato. E a Mara tem um recado, Ah, então, depois a gente volta a falar no vídeo. Tem professores aqui perguntando sobre a tarefa que a professora Juliana tem que postar do ensino médio referente à aula de 15 dias atrás. Foi postado, mas nós vamos averiguar aí direitinho, porque a tarefa foi postada, de repente não está aparecendo, mas é muito legal a gente ter o feedback para verificar o que está acontecendo, tá? Isso aí, muito legal vocês apontarem, porque como a gente não responde, né, a gente não tem estudante para responder, a gente posta lá e acha que tá tudo bem. Então, a sinalização de vocês é super importante, nós vamos descobrir o que está acontecendo. E das aulas de hoje, da primeira, segunda e terceira série de hoje, na segunda-feira pela manhã, ela já estará postada, tá bom? Então, vamos lá. Eu li bastante, né? A gente quando a gente prepara a aula, né, Mara? Quando a gente monta o esqueleto da aula, a gente começa a sonhar com o que a gente pode falar. Exato. E a gente vê cada coisa interessante que às vezes em 26 minutos não dá. E como a gente estava com o Ari, né, com o professor Ari, eu quis explorar bastante a questão do conhecimento dele como atleta. Isso, jogador mesmo, né? Como jogador, a gente até abriu para que eles fizessem perguntas, né? Todas essas questões. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais realmente sobre o haka, né? E sobre o rugby em algumas questões das regras e uma comparação com o futebol americano, que a gente geralmente confunde porque tem muitas semelhanças. Sim. Porém, há diferenças, né, Mara? Sim, e é importante. Então, hoje a professora vai passar aqui essa diferença do rugby para o futebol americano e depois vocês, estudantes, pesquisem mais sobre os dois, né? E para entender mesmo semelhanças e diferenças, até quando você estiver apreciando o jogo, é importante você ter em mãos ou aí na mente essas diferenças para você começar a entender o funcionamento dos jogos mesmo, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Sobre o haka, né? Ela né, da galerinha do Maori lá, da Nova Zelândia. Então, tem uma tribo, tem uma galera que eles têm esse hábito de fazer essa dança, que é uma demonstração feroz do orgulho, força e unidade de uma tribo. Eu não quis falar que era uma tribo logo de início, exatamente para mostrar que existe esse lado. Não é uma forma de ser agressivo. Eu não vou dançar fazer essa dança para Mara no sentido de tô querendo brigar com você. Não, de forma nenhuma. É um sentido mesmo, eu tenho orgulho do que eu sou. Eu tenho um orgulho e sou fiel. Coisa que às vezes nos falta um pouco, né? Ter orgulho daquilo que a gente é agora. Pois é, a gente sempre quer ser algo melhor, alguém melhor, né? Mas tem orgulho de quem você é agora, nesse momento. E exaltar isso, esse cântico deles, essa dança, é uma forma de exaltar. Exato. As ações incluem violentas pesadas com os pés, protuberâncias na língua e tapas ritmos no corpo para acompanhar um canto alto. E aí eu lembro do Babatuque, que faz também, né, que é uma companhia que faz o som com o corpo, né? Eles mostram muito as questões da força, do vigor que tem, né? Isso é demonstrado no vídeo mesmo. A professora Conceição coloca assim, dos movimentos de equilíbrio, força, espaço. E aí dá pra gente estudar muito mais do que... E pegar esse vídeo para ir a fundo mesmo, ver a intencionalidade do vídeo, o porquê os jogadores fazem esse ritual antes, né, das partidas. Exatamente. Então, e fica assim como uma tarefa para vocês da primeira série, esse Barbatuque, esse grupo que eles tiram sons, músicas. Eles criam músicas sem nenhum instrumento, apenas utilizando o seu próprio corpo. Isso é muito bacana. Então, eles utilizam isso também ali no haka, só que com muita mais intensidade, né? Muito mais força. A Mara falou que ela queria começar a aula hoje fazendo isso, né, Mara? Mas não deu para ensaiar. Não deu para ensaiar. Nós não tivemos esse tempo hábil aí para ensaiar. As palavras de uma haka, muitas vezes,
poeticamente descreve ancestrais e os ventos da história da tribo. E é muito bacana que eu conversando com o professor Antônio, sabe, Mara? Ele falou que é super tradicional e é uma forma de agradecer os deuses por tudo que tem, né? Eu acho muito bacana, eu gosto muito dessa questão de orgulho, de agradecimento, por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é. Isso. E sempre almejando, construindo, pensando num futuro melhor, sempre. Não estou falando, estou contente com o que eu sou e me acomodo. Não, a gente sempre tem que evoluir. Mas é muito bacana você se orgulhar daquilo que é no momento e tem no momento. E aí os jogadores fazem essa representatividade ali, fazendo o haka. Exatamente. Então, falando um pouquinho do haka, vamos entrar aí no mundo do rugby de novo. O rugby, em inglês rugby, foi criado na Grã-Bretanha, na Rugby School. Esse esporte não é muito popular no Brasil, por isso muitas pessoas desconhecem suas regras. Ele é comumente comparado ao futebol americano, entretanto, são modalidades diferentes. Então, é aqui que eu faço o parênteses para a gente citar algumas questões que são diferentes, exatamente divergentes, entre o futebol americano e o rugby. Antes de mais nada, lembrar que teve agora, né, nas Olimpíadas, tanto o feminino quanto o masculino fizeram participações. Eu assisti, é muito diferente, né? A gente está acostumado ali a assistir futebol. Então, quando você assiste o rugby, você não entende muito bem e fala, ai meu Deus, vai machucar, dá um desespero. Só que todo mundo sai vivo. E às vezes no futebol, nem sempre. Sim, eles saem sim. Exatamente. No futebol, às vezes, as pessoas... Vou dar um exemplo. Ninguém saiu de ambulância. Estava todo mundo vivo. Porque foi o que o professor Ari falou. Não é um esporte violento, né? Mas ele é um esporte que precisa de uma força, que você tem atitudes diferentes do futebol nosso normal aqui, né? Porém, você tem que saber se defender e existe esse contato maior, mas sem desrespeitar. E uma coisa que eu achei incrível também, Mara, o juiz, eu assisti muito feminino, a juíza determinava alguma coisa, ninguém ia questionar. Ninguém. Igual aqui no nosso futebol. Igualzinho. Mas, só que daí eu fui ler para entender. Só o capitão, ou a capitã, que pode falar com o juiz. E mesmo assim, numa extrema necessidade. O que eu não vi no jogo, não aconteceu durante o jogo. Tá tudo bem aí no chat, Mara? Tudo certo. Estavam boa tarde, eu acredito que tenha sido fechado, mas eles voltaram aqui. Estão dando boa tarde pra gente. Então tá bom. Então, vamos lá. Algumas diferenças entre o rugby e o futebol americano. A pontuação é diferente, tá? Então, o sistema de pontuação, a quantidade, quando você passa lá, não vou dar nomes, tá, galera? Quando você coloca a bola depois daquela linha, porque cada um tem um nome. Aqui no rugby, por exemplo, é o touchdown, que a Tamara estava vendo, né, Mara? O campo é diferente. Pior que a gente olha, acha que é tudo igual. Mas a metragem do rugby é maior do que do futebol americano. A bola do rugby, ela é mais arredondada. E do futebol americano, ela é mais pontudinha. E, de repente, são características que a gente fala. Nossa, então aquela bola que eu sempre vi era futebol americano, não era rugby. Sim, elas têm diferenças. E sabe o que é legal? Você sabe que a gente é curiosa, né? Assim, né? Aí eu virei pro Ari e falei assim, ô Ari, por que a bola não é redonda? Se você pode chutar, você pode chutar com a bola redonda. Ele falou, exatamente. Porque não existe uma regra que impede você de chutar. Só que se ela for redonda, vai ser mais fácil chutar do que passar. Então, ela é, nesse sentido mesmo, para dificultar o chute e incentivar mais o passe com as mãos. E aí, cada um tem as suas regras, né? O passe com as mãos, no rugby, ela só pode ser feita para trás ou ao lado. Se a pessoa estiver um pouquinho mais à frente, vamos botar assim, um impedimento, não pode. Ela não pode. Já no futebol americano, é para frente. Entenderam? Então, no futebol americano é para frente. E aí até tem uma questão aqui no nosso caderno que fala que não pode passar a bola para frente. Na verdade, com as mãos não pode passar para frente. Com os pés, se eu chutar
e a Mara estiver atrás de mim e ela vier correndo, aí pode. Agora, se a Mara estiver na minha frente e eu chutar, ela não pode pegar a bola. Então, sempre o jogador que vai receber essa bola, tem que estar na mesma linha que eu ou atrás. Exato, Juliana. Certo, Mara? Uhum, certinho. Outra coisa que é diferente, tempo de jogo. No rugby são 2 tempos de 40 minutos e no futebol americano, 4 quartos de 15 minutos. Então tem essa diferença. Então a gente já falou, o bloqueio. O bloqueio é bacana. No rugby, só é permitido, não é permitido bloquear quem está sem a bola. Então se eu estou sem a bola, eu não posso ser bloqueada. Ninguém pode vir encostar em mim. Agora, no futebol americano, pode. No futebol americano, independe se eu tô com a bola ou se eu não tô. Mas tem uma coisa, Mara, que é o que me deixa mais... Assim, já sei se é futebol americano ou rugby. A vestimenta. São características diferentes. Pessoal, vão participar aqui com a gente. Eles estão quietinhos? Estão quietinhos. Então. E aí, aí a gente remete a filmes, né? Porque a gente gosta de filmes. Daí a gente começa a lembrar, então tá bom. Então, geralmente, o que a gente vê nos filmes, principalmente aqueles filmes de romance adolescente, né, de que se passa lá nas high school normais lá deles, é o futebol americano. Porque tem aquele capacete e aquelas estruturas mais rígidas. No futebol americano, no rugby não é preciso. O rugby não tem. Parece até uma armadura, né? As roupas no futebol, ela fica com o ombro bem largo. Uma ombreira desse tamanho. Parece que eles vão pro carnaval. A Tati vai gostar. Vai pro carnaval, vai colocar aqueles negócios assim, vai ser no carnaval dançando. Não parece, gente? E a semelhança e é legal que os dois são esporte de invasão mesmo, né? Exatamente. O objetivo do rugby é levar a bola até a linha do gol do adversário o maior número de vezes possível. Cada equipe é composta por 15 jogadores. Aí tem outra diferença também. O rugby são 15 jogadores, se bem que tem o rugby 7, né? Mas a gente está falando mais do rugby 15, que é o que na Olimpíada. No futebol americano são 11, tá, galera? Essa já é outra diferença. Cada equipe é composta por 15 jogadores e vence a equipe que tiver o maior número de pontos ao final dos 2 tempos de 40 minutos. É muito engraçado que teve um jogo, Mara, que as brasileiras perderam de montão a 0. Tá? Não vou lembrar o montão, é 0. E elas estavam o tempo inteiro com mais posse de bola, atacando mais. E o time adversário fez 2, 3 jogadas e pronto. Porque a pontuação é muito alta, né? É fora do nosso... Fez um gol, é um. Né? O basquete também, né? Tem pontuações diferentes, 1, 2, 3. É assim como no rugby, determinadas situações, como foi feita aquela pontuação, tem um número diferente, uma contagem diferente. E aí, para vocês, estudantes, professores também que quiserem, procurem os vídeos aí, então, dos jogos, assim como a professora. Eu não acompanhei os jogos de rugby, mas se quiser, vai lá no YouTube que acha, né, Juliana? Não, tranquilo de ver as partidas. E é legal, porque daí vocês conseguem visualizar aquilo que nós estamos explicando aqui. E aí fica como até uma sugestão atividade complementar aí para os professores, pedir para eles fazerem uma pesquisa lá de como foi como o Brasil se saiu aí nessas Olimpíadas e como foram os jogos. Uma curiosidade desse esporte é que a bola só pode ser repassada para outro jogador que está na mesma linha ou atrás do jogador que tem a posse de bola. A bola utilizada é oval. O rugby faz parte dos Jogos Olímpicos desde 2016. Então é novo, Mara. Sim. 2016 foi aqui no Brasil, no Rio. Foi Rio. Então aí ele entrou aí, assim como agora a gente teve 2020, em 2021, alguns esportes entrando aí, que foi o surf e o skate. Lá em 2016 foi o rugby. A estreia dele, né? A estreia. Novinho aí nas Olimpíadas. Além dessa competição, os maiores eventos dessa modalidade são Copa do Mundo de Rugby, Copa 6 Nações, na qual fazem parte Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, França e Itália, a Copa 3 Nações, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Então a gente vê que não é um esporte tradicional aqui no Brasil, mas tem vários times, tem várias situações já aí que estão
trabalhando, que estão treinando. E sabe o que eu achei também bacana que o professor Ari trouxe? A idade. Não tem muito essa questão de... tem que ter uma certa idade. Geralmente, os jogadores são até mais velhos. O professor Ari mesmo, ele não é tão novo, mas... Eu tô chamando ele de velho. Assistindo. Tô chamando ele de velho. Pula não, isso. Não é tão novo, mas... E ele joga ainda tem uma vida saudável devido ao esporte. A gente também perguntou para ele a questão da preparação física, de como que faz, né? E realmente com exercícios de força, né? Porque eles precisam ter força para deslocar o adversário e para impedir de ser deslocado, né, Mara? É isso mesmo. Tem alguma coisa aí legal? Não, o pessoal tá falando da aula, tem uma professora que sugeriu uma aula só da questão de regras e táticas. E aí vale a pena fazer esse estudo, tentar elaborar junto com eles, professora, justamente por causa do nosso tempo, da nossa aula ser de 15 em 15 dias, não é, Juliana? A gente não conseguiu montar aí essa aula voltada somente às regras, à questão tática dos jogos, né, de rugby. Isso, é muito bacana. E aí existem filmes, procurem filmes também. De repente, sugiram que os estudantes façam. Professores já estão falando dos filmes aqui, é isso olha mesmo, que legal. só procurar. Tem um filme chamado Invictus, que é Isso. muito bacana. Duelo de titãs também, que falaram aqui, né? Que retratam bastante, Mara. E a gente consegue ensinar fazendo alguma coisa prazeroso, que é eles assistindo o filme. E aí a gente enquadra, como a Mara falou ali em um momento, o rugby dentro do esporte de invasão ou territorial, né, Mara? Exato. Que são vários esportes aí que se englobam, que se encaixam nessa modalidade, que é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe ao introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra ou campo defendida pelos adversários. Gol, cesta, touchdown e etc. Protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Então, aí tem alguns exemplos desses esportes de invasão. O basquete, o frisbee. Quem não sabe, o frisbee é aquele disquinho, né? Que a gente geralmente joga na praia. Que a gente faz mais como brincadeira, né? Na praia, no campo, no quintal. E na escola, a gente também consegue dar essas duas modalidades, iniciando lá como brincadeira, né? No caso do frisbee, e depois trazendo ele como esporte. Bem bacana. Aí eles jogam tanto futsal e nem sabiam, mas também é um esporte de invasão ou territorial. O futebol americano, o handball, o hóquei sobre a grama, o polo aquático e o rugby. Gente, o polo aquático é como se fosse um handball dentro d'água. Isso, não estamos na quadra, mas estamos na piscina. Então, fica a dica aí para quem tem curiosidade. É muito bacana a gente, às vezes, sair daquele mundinho. Eu só gosto de basquete, só vou assistir basquete. Abram aí um pouquinho o leque. E nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, Vamos ficando por aqui. A gente vai encerrando mesmo, né, Mara? O que nós aprendemos na aula de hoje. É isso. O rugby e suas curiosidades. E aí, mais uma vez, só pra gente provocar. Professora Tayana, eu não e sabia dessa Mauro. intriga. Tô brincando. Professora Tayana, professor Mauro, mais uma vez nosso Instagram aí na tela. Tudo certo. Vamos fazer um grupo no Instagram, nós 4? Né? Junta todo mundo. Fica mais fácil. E acabou. Vamos ficando por aqui. Eu vou ter que largar o microfone para fazer o coração. Sim. Mara, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Coração pra você, primeira série. Beijo, tchau. A 2, Juliana.